Então, o naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do sol, para que seus olhos pudessem encher-se da claridade solar e da vastidão do horizonte. Neste momento, ela abriu suas potentes asas, grasnou com o típico calcal das águias e ergueu-se soberana sobre si mesma. E começou a voar para o alto, a voar cada vez mais para o alto. Voou até confundir-se com o azul do firmamento. A parábola de James Aggrey é realmente esplêndida. Evoca dimensões profundas do espírito, indispensáveis para o processo de realização humana. O sentimento de autoestima, a capacidade de dar a volta por cima das dificuldades quase insuperáveis. Cada pessoa tem dentro de si uma águia. Ela quer nascer, sente o chamado das alturas, busca o sol. Por isso, somos constantemente desafiados a libertar a águia que nos habita. Uma águia tem dentro de si o chamado do infinito. Seu coração sente os picos mais altos das montanhas. Por mais que seja submetida a condições de escravidão, ela nunca deixará de ouvir sua própria natureza de águia, que a convoca para as alturas sublimes. As pessoas que alçam voo sublime são as que se recusam a deitar-se, a suspirar e desejar que as coisas mudem. Tais pessoas não reclamam sua sorte e tampouco sonham passivamente com algum navio longínquo que vai chegando. Em vez disso, visualizam em suas mentes que não são desistentes. Não permitirão que as circunstâncias da vida as empurrem lá para baixo e as mantenham subjugadas como galinhas. Vamos, voe e vença. Ocupe o lugar que é seu no alto do penhasco. A águia gosta de pairar nas alturas, acima do mundo, não para ver as pessoas de cima, mas para estimulá-las a olhar para cima. Elizabeth Kubler-Ross. E aí, vocês conheciam? É lindo, né? Mas você precisa ser águia, gente. O nosso gênio interior está aí dentro querendo acordar. Basta que a gente dê um cliquezinho para dentro que ele acorda. Se você ainda está levando uma vida de galinha, eu convido a vocês, quando chegar aqui, despertar essa águia que está aí dentro. Voar, né? Olhar mais alto, mais longe. E compreender, claro, evidente, se existem pessoas galinhas ao seu lado, compreender que uma hora ela vai entender que ela é águia também. Como tomar posse dos nossos poderes? Como despertar esse gênio, afinal das contas? Isso aqui, resumidamente, apesar de ter isso tudo aqui, eu só quero chamar a atenção para uma coisinha aqui. Você atingirá a sua zona de poder quando você pensar, sentir, falar e agir coerentemente. Quando você fizer isso coerentemente, você está na sua zona de poder. Nada, nem ninguém vai conseguir tirar você daí. E você aqui vai ser responsável por você, assumindo 100% de responsabilidade por você. Naquele outro diapositivo tem uma linhazinha ali no meio e está escrito ali assim, ó, linha de responsabilidade por você. Você é responsável por aquilo que você pensa, sente, fala e faz. Ponto final. Você pode ser responsável para com outra pessoa, para ajudá-la, para orientá-la, para estar ao lado dela. É para com. Você não é responsável por o que ela pensa, sente, fala e faz. Isso é responsabilidade dela. Cada um tem que tomar a posse dos seus poderes para si. Entenderam? Apenas uma palavrinha muda tudo. Responsável por é você com você. Responsável para com os outros é outra história. Tudo que a pessoa pensar, sentir, fizer ou falar é responsabilidade dela. Você pode estar ao lado para apoiar ou não. Mas quem vai responder por isso é ela. Ok?
Parece estranho, mas é assim que funciona de verdade. Até uma determinada faixa etária da vida da gente, a gente acaba se responsabilizando por alguém, né? Por uma criança, porque ela não sabe nada. Uma pessoa quando está mais idosa e já não tem mais condições de sobrevivência sozinha, é outra história, mas estou falando em pessoas, entre aspas, na vida, né? No dia a dia, como nós, né? Então temos que assumir 100% de responsabilidade por nós. A neuroteologia Peraí, é só um uma minutinho, só um minutinho. Eu estou botando alguns vídeos misturados porque são coisas tão novas que eu tenho certeza que quase ninguém aqui ouviu ainda sobre isso. E a ciência está avançando muito rápido. E está na hora da gente começar a aprender determinadas coisas que expliquem, talvez, algo que a gente lê dentro dos lugares onde a gente frequenta, da espiritualidade, né? Nas igrejas que a gente de repente vá, né? As crenças que a gente tem, porque a ciência finalmente está dando as mãos não para a religião, né? Mas para a espiritualidade, seja a religião que for. E está na hora da gente entender, ou pelo menos ouvir falar, e falar, eu ouvi isso aqui em algum momento. Existe um novo ramo da ciência que eu não sabia que existia, mas como eu estou estudando agora isso, né? Neuroteologia. Alguém já ouviu isso? Veja só, é uma área da neurologia que se chama neuroteologia, ou neurobiologia da fé. Olha que interessante esse vídeo que eu achei. A neuroteologia é um assunto instigante, também chamada biologia da fé ou neurociência espiritual. O objetivo é descobrir a localização da espiritualidade no cérebro humano e desvendar até que ponto o cérebro tem participação no relacionamento de Deus com o homem. As pesquisas atuais se concentram na descoberta dos processos cognitivos que produzem as experiências espirituais ou religiosas e ainda nos benefícios dessas experiências. Há quem defenda que os sentimentos religiosos podem ser detectados em locais específicos do cérebro. Nas décadas de 50 e 60, testes com o uso de eletroencefalogramas permitiram a observação do comportamento das ondas cerebrais mediante a indução de experiências espirituais. Recentes estudos com neuroimagens revelaram que certas regiões do cérebro ficam mais ativas durante experiências místicas ou religiosas. Seria o circuito espiritual do cérebro. Isso também seria a comprovação que sentimentos e emoções desse tipo são, na realidade, um aspecto normal do funcionamento do cérebro humano sob circunstâncias extremas e que não demonstrariam nenhum tipo de comunicação direta com Deus ou qualquer outra entidade superior. Os neuroteologistas defendem que é possível a indução de experiências espirituais em pessoas que não as têm naturalmente e que os efeitos podem ser altamente positivos. A habilidade de induzir as experiências artificialmente pode transformar a vida de algumas pessoas, proporcionando felicidade, saúde e melhor capacidade de concentração. Com o desenvolvimento das experiências, descobriu-se como algumas partes do cérebro são estimuladas e outras ficam inativas em momentos de oração ou meditação. Um estudo realizado nos Estados Unidos com monges budistas revelou que durante a meditação ocorria uma diminuição do metabolismo em uma região do cérebro chamada parietal e que está envolvida com a consciência do corpo. A conclusão foi a de que a atividade cerebral segue a ação de quem medita, que neste caso seria a de romper os laços com o mundo sensível para propiciar uma expansão da consciência. O geneticista americano Jim Hammer é o pai da ideia do gene divino e apresenta uma hipótese polêmica, a de que os seres humanos carregam um gene que nos predispõe para a experiência religiosa. Ele ainda escreveu um livro intitulado O Gene Divino, como a fé é programada dentro de nossos genes. A ciência
começa a desvendar os mistérios de Deus e revela a espiritualidade como um estado da mente humana. A transcendência contribuiria com a evolução do ser humano, tornando-o mais otimista e saudável. A neuroteologia tenta explicar a atual base neurológica para esse tipo de experiência, que envolve os seguintes sintomas ou percepções: de união com o universo, o encontro com Deus ou outra entidade superior, o êxtase ou a iluminação e os estados alterados de consciência. Mas ainda é muito cedo para especular sobre as relações do homem com o divino. As experiências místicas ou religiosas servem como fundamento das diferentes formas de religiosidade e crenças, definindo seus comportamentos predominantes, o que engloba aspectos culturais e históricos. Então, todo cuidado é pouco na hora de conclusões que colocam em contradição direta a ciência e a religião. E aí, vocês sabiam disso? Neuroteologia. Isso eu coloquei por quê? Porque quando a gente entra nesse processo de olhar para dentro, como eu falei para vocês, essas áreas do cérebro são acessadas e o nosso gênio é despertado, aquela parte melhor de nós. Então, tudo que é falado e que a gente não tinha comprovação, hoje você começa a ter comprovação científica. Não precisa fazer uma ressonância magnética, nem uma tomografia, para você ter certeza que as suas áreas estão sendo acessadas. E como foi dito ali, qualquer um pode ter essa experiência, né? Não necessariamente só aqueles que trabalham, enfim, dentro de alguma área espiritual que tenham isso. Qualquer um pode ter. Então só depende de você querer acessar isso. E para terminar ali, eu estou colocando ali os valores e benefícios do estado de genialidade, principalmente em relação a você. Você poder gerenciar os seus pensamentos, as suas emoções, evitar aquele conflito que a gente fica, na grande maioria das vezes, né? A gente quer fazer uma coisa e não consegue, aí acaba ficando chateado porque a gente não consegue conquistar, seja o que for. Sair daquele roda-moinho de só ficar atraindo momentos de dor e sofrimento, que está na hora da gente deixar passar e transformarmos a nossa vida para um momento melhor e mais fácil, né, da gente poder levar. E quando a gente estiver em contato com pessoas que você sente que a pessoa está densa, está pesada, você poder ter um olhar de espírito para espírito e compreender que cada um tem o seu grau evolutivo, se é que a gente pode dizer assim, né? Cada um está no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas. E talvez assim a gente tenha um pouco mais de paciência com a gente mesmo, né? Para poder aceitar as pessoas como elas são. Eu teria ainda mais 2 filminhos para passar, mas eu acho que vai ficar muito pesado pelo adiantar da hora, que eu não sei que horas que normalmente acaba aqui. Tem mais 2 videozinhos que falam dessa interconexão de pensamento com sentimento. Vocês acham que vocês ainda aguentariam mais? Então tá, se aguenta. É porque eu procurei trazer esses vídeos para vocês verem como é que a coisa está, em que nível que nós estamos, né? Trabalhando para que a coisa não fique tão só no espiritual, né? Vocês poderem ter certeza absoluta de que só depende da gente mudar. Passa o outro filme, por favor. Vejam só. Agora percebemos que esse paradigma está errado, que não somos separados, somos uma coisa só. Estamos juntos no mais profundo sentido da nossa existência. Estamos todos ligados. Estamos tentando entender e absorver as implicações disso. O que isso significa para mim e para minha vida? Precisamos de um novo lugar espiritual, um novo caminho de entendimento da natureza do que é ser um ser humano. Porque o jeito antigo, a velha mitologia, a velha monarquia do Rei Deus contra as velhas leis da ciência para fazer tudo, está morta. Precisamos de uma nova visão. A física quântica pode nos ajudar a dar um passo na direção certa. A chave do novo paradigma, pelo menos para a medicina, que é onde me encontro, é que a consciência é real e tem um impacto. Temos que ir além dos nossos sentidos para criar um novo paradigma. Pode ser que o que esteja acontecendo dentro de você, no seu cérebro, no seu sistema nervoso, no seu modo de observar, no jeito como a memória funciona, como sua mente funciona, seja um tipo de relação de observador-matéria.
o que torna as coisas reais para você, afetando a sua percepção de realidade. Não é mudar a realidade. Você não troca as cadeiras, os caminhões, as máquinas e os foguetes decolando. Essas coisas não mudam. Mas você muda o jeito como percebe as coisas. Talvez o que pensa sobre as coisas, o que sente pelas coisas, como você percebe o mundo. A infinidade de informações que o cérebro processa a cada segundo nos diz que há mais coisas no mundo do que estamos percebendo. A toda hora estamos mergulhados em uma experiência com nossos sentidos. A visão, o olfato, o paladar, o tato. Como se estivéssemos imersos sensorialmente na nossa realidade. Desconhecemos a realidade. O que chamamos de realidade é filtrado pelos óculos de sentido. O cérebro processa 400 bilhões de informações por segundo, mas só temos consciência de 2.000. A realidade acontece no cérebro o tempo todo. A maioria das pessoas não afeta a realidade de um modo consistente e substancial porque não acredita que pode. Como observamos o mundo à nossa volta, é o que volta para nós. E a razão da minha vida estar carente de alegria e felicidade é porque falta eu dirigir o meu foco para essas coisas exatamente. Se somos vítimas, devemos nos perguntar: eu tenho uma mentalidade de vítima? Se estou constantemente encontrando infortúnio, acidentes e tragédias, talvez seja porque minha mente esteja na sintonia de aceitar que é assim que é a vida. E isso acontece. Por que eu não consigo alcançar as coisas? Por falta de concentração. Gente, então, essa era... Aí, o microfone que vocês estão ouvindo? Então, a ideia, no final das contas, dessa minha conversa com vocês, é de falar para vocês que o estado de genialidade, o gênio que cada um de nós temos, só depende de nós para que a gente possa acessar esse estado. Então, é olhar para dentro, prestar atenção naquilo que a gente pensa e naquilo que a gente sente, ter um alinhamento entre o pensamento e o sentimento. A medicina hoje chama isso de coerência cardíaca. Então, o estado de estar coerente é quando você está alinhado perfeitamente nesse momento. O que você pensa, o que você sente, o que você fala, o que você faz, deve de estar coerente. Quando você pensa uma coisa, sente outra, fala outra e faz outra, você não tem essa coerência e você não está conseguindo acessar esse gênio dentro de você. Então o convite é que daqui para frente a gente possa olhar verdadeiramente com carinho para dentro de cada um de nós e procurarmos, na medida do possível, né, acordar esse gênio aí que está dormindo e que está doido de vontade de sair da lâmpada. Né? A lâmpada está aqui dentro, né? Não está fora. E convidar vocês que na próxima Bienal do Livro, que é do dia 3 ao dia 13 de setembro, nós vamos estar no stand da Fake Editora, autografando o livro Homeopatia e Energia. Eu conto com a presença de vocês e mais uma vez eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade de vocês terem vindo até aqui e terem me ouvido. Muito obrigada.